Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 e 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Boa Tempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação. Terceira seção. O capital que gera frutos, lucro, juro, custos de produção e etc. Item miscelânea. O item miscelânea está dividido em 5 vídeos. Vai da página 707 à página 759. O primeiro vídeo é a leitura das páginas 707 a 715. O ouro, na linguagem figurada dos peruanos, são as lágrimas derramadas pelo sol. Nota 158. William Hickling Prescott. History of the Conquest, etc. Quarta edição, terceiro volume, Londres, Bentley, 1850, volume 1, página 92. Edições brasileiras, História da Conquista do Peru, Rio de Janeiro, Irmãos Ponget, 1946. Sem o uso das ferramentas ou da maquinaria familiares ou ao europeu, cada indivíduo no Peru teria produzido pouca coisa, mas, atuando em grande massa e sob o comando comum, eles foram capazes, com uma perseverança infatigável, de alcançar resultados incríveis, conforme já citado. O dinheiro em uso entre os mexicanos, mais com o escambo e a propriedade fundiária oriental, era, cita, uma moeda regulada de diferentes valores. Ela consistia em ranques transparentes de pó de ouro, em pedacinhos de estanho cortados em forma de um T, e em saquinhos de cacau contendo um número específico de grãos. O Felicen Momentum, diz Pedro Martir, de Orbe Novo, notas 159 e 160. A nota 159 é a tradução de uma expressão em latim. Ó feliz dinheiro, que proporciona à humanidade uma bebida doce e proveitosa, mantendo seus possuidores a salvo do pernicioso hábito da cobiça, já que não pode ser enterrado nem conservado por muito tempo. Nota 160, idem History of the Conquest, quinta edição, terceiro volume, Londres, Bentley, 1850, volume 1, página 123. Prescott menciona em suas notas de rodapé o texto original em latim dessa exclamação, juntamente com a indicação da fonte, Petrus Martyr, Compute, 1530, Decas 5, Caput 4. Schwenk, 1823, estima que o valor total das minas de diamante em 80 anos perfaz uma soma que dificilmente excede 18 meses de produção de açúcar ou café no Brasil. Nota 161. Hermann Merivale, Lectures on Colonization, Londres, 1841, volume 1, página 52. Os primeiros colonos britânicos na América do Norte cultivavam conjuntamente a clareira em torno de suas povoações. Na Virgínia, esse costume prevalece até 1619, etc. Merivale, tomo 1, página 91 a 92, caderno, página 52, nota 162. Marx refere-se ao seu caderno de extratos 14, escrito em Londres em 1851, página 52. Em 1593, os Cortes apresentaram a Filipe apresentaram a Filipe II a seguinte petição. Os Cortes de Valladolid, do ano de 48, suplicam a Vossa Majestade não permitir a entrada no reino de velas, vidros, bijuterias, facas e outras coisas semelhantes que chegam aqui vindas de fora para trocar estes artigos tão inúteis à vida humana por outro como se os espanhóis fossem índios. 163, nota. Juan Semper e Guarinos, Considération sur les causes de la grandeur, etc. Paris, 1826, tomo 1, página 275 a 276, ênfase de Marx. Em colônias
densamente povoadas, o trabalhador, embora livre, é naturalmente dependente do capitalista, mas, escassamente povoadas, a ausência dessa dependência natural tem de ser suprida mediante restrições artificiais. Merival, página 314, volume 2, Lectures on Colonization, etc., Londres, 1842. Fim da citação. Dinheiro romano, as grave, ou dinheiro de metal, libra de cobre, emer per as et libram, nota 164, do Roi de la Melle, Économie politique de Romaine, Paris, Hachette, 1840, tomo 1, página 15, ênfase de Marx, as grave, cobre pesado, antigo dinheiro romano, designação posterior do antigo as de grande valor, depois de um as mais novo e leve, foi introduzido emer per as et libram, comprar com cobre e balança. O dinheiro de cobre não cunhado original era avaliado segundo o peso. Trata-se do as, nota da tradução, as ou libra, igual a 12 onças, uma onça de 24 escrópulos, 288 escrópulos por libra, nota da tradução. Em 485, antes da urbanização de Roma, denários de prata, 10 asses, 40 desses denários por libra. Em 510, antes da urbanização de Roma, 75 denários por libra. Cada denário ainda era 10 asses, só que 10 asses de 4 onças. Em 513, o as foi reduzido a 2 onças. O denário ainda é igual a 10 asses, mas tão somente 1,84 avos da libra de prata. Este último, número 1,84 avos, manteve-se até o fim da República, mas em 537 um denário valia 16 asses de uma onça, e em 665 tão somente 16 asses por meia onça. Nota 165. Ibidem, página 15 a 16. O denário de prata no ano de 485 da República é igual a um franco, e 63 cêntimos em 510 igual a 87 cêntimos. De 513 a 707 igual a 78 cêntimos. De Galba até os Antônios, um franco. Nota 166. Ibidem, página 448 a 450. Na época do primeiro denário de prata, uma libra de prata por uma libra de cobre igual a 401 para 1. No início da Segunda Guerra Púnica, igual a 112 para 1. Nota 167, Ibidem, páginas 76 a 77 e 81 a 82. Cita. As colônias gregas do sul da Itália extraíam da Grécia e da Ásia diretamente ou através de Tiro e Cartago a prata com que fabricavam as moedas desde os séculos 5 e 6 a.C. Apesar dessa vizinhança, os romanos prescreveram por razões políticas o uso do ouro e da prata. O povo e o Senado sentiam que um meio de circulação tão fácil provocaria concentração, aumento do número de escravos, decadência dos antigos costumes e da agricultura tradicional. Nota 168. Ibidem, página 64 a 65. De acordo com Varro, o escravo era um instrumento vocale, o animal, um instrumento semi-mutum, o arado, um instrumento mútuo. Nota 169. Ibidem, página 253 a 254. Instrumento vocal e instrumento vocal. Instrumento semimudo e instrumento semimudo. Instrumento mutum, instrumento mudo. Plaustrum, espécie de carro de boi. Fim da citação. O consumo diário de um citadino de Roma era algo em mais que 2 livres francesas, ou 2 livres francesas, de um camponês, 3 livres. Um parisiense consome em pão 0,93. Um camponês, nos 20 departamentos em que o trigo é o alimento principal, 1,70. Nota 170. Ibidem, página 275 a 277. Na Itália, a atual, 1 libra e 8 onças, onde o trigo é o alimento principal. Porque os romanos comiam proporcionalmente mais? Originalmente, eles comiam o trigo cru, ou apenas amolecido em água. Posteriormente, eles se deram conta de que podiam assá-lo. Mais tarde, chegou-se a arte de moer. E no início, comia-se crua a pasta feita com farinha. Para moer o grão, utilizava-se um pilão, ou 2 pedras batidas e giravam uma sobre a outra. Esta pasta crua, esta papa, era preparada pelo soldado romano para diversos dias. Então, inventou-se a joeira, que limpa o grão entrando o meio de separar o farelo da farinha. Por fim, adiciona-se o fermento, e de início se comia o pão cru, até que o saco, ou ao acaso,
Ensinou-se que, ao assá-lo, impedia-se o azedamento, e ele se conservava por muito mais tempo. Somente após a guerra contra Perseu, em 580, Roma passou a ter padeiros. Nota 171, Ibidem, página 280 a 281. Antes da era cristã, os romanos não possuíam moinhos de vento. Página 280, conforme já citado. Cita. Parmentier demonstrou que na França, desde Luís XIV, a arte da moagem havia feito grandes progressos e que a diferença entre a moagem antiga e a nova chegou a metade do pão fornecido com a mesma quantidade de cereal. Inicialmente determinou-se 4, depois 3, depois 2 e por fim 1 1/3 de setiers de trigo para o consumo anual de um habitante de Paris. Assim se explica facilmente a enorme desproporção entre o consumo diário de trigo entre os romanos e entre nós, por causa da imperfeição dos procedimentos de moagem e panificação. Nota 172, Ibidem, página 280 e 281. Cita. A lei agrária foi uma limitação da propriedade fundiária entre cidadãos ativos. Essa limitação da propriedade era o fundamento da existência e da prosperidade das antigas repúblicas. Nota 173, Ibidem, página 256. Aqui começam os extratos feitos por Marx, segundo o volume do livro citado de Dorot de la Malle. As rendas do Estado consistiam em patrimônio, contribuições e natura, corveias e alguns impostos em dinheiros pagos na entrada e na saída das mercadorias ou recebidos sobre a venda de certos produtos. Esse modo continua existindo quase sem alteração no Império Otomano, no tempo da ditadura de Sila e até no fim do século VII. A República Romana arrecadava apenas 40 milhões de francos anuais, ano 697, nota 174. Ibidem, página 402 a 403. Em 1780, a renda do sultão turco em piastras moeda era só de 35 milhões de piastras ou 70 milhões de francos. Os romanos e outros turcos recolhiam a maior parte de suas rendas in natura. Entre os romanos, 1/10 dos grãos, 1/5 das frutas, entre os turcos alternados, metade até 1/10 dos produtos. Já que o Império Romano era apenas uma imensa aglomeração de municípios independentes, a maior parte dos encargos e despesas continuou comunal. Nota 175. Ibidem, página 404 a 405, fim da citação. A Roma de Augusto e Nero, sem os subúrbios, apenas 266.684 habitantes, 684 mil habitantes. Supondo que no século IV da era cristã, os subúrbios possuíam 120 mil habitantes, o amuralhamento de Aureliano, 382.695 mil, perfazendo 502.695 mil, 30 mil soldados, 30 mil estrangeiros, ao todo 562 mil cabeças em números redondos. Nota 176, Ibidem, página 403. Madrid, durante um século e meio, desde Carlos V, capital de uma parte da Europa e da metade do Novo Mundo, tinha muitas semelhanças com Roma. A sua população tampouco cresceu na mesma proporção de sua relevância política. Nota 177, páginas 405 e 406, conforme citado. 177, idem. E nota 178, aqui Marx refere-se novamente ao primeiro volume da obra de Dorot de la Malle. O estado social dos romanos assemelhava-se então muito mais ao da Rússia ou do Império Otomano que ao da França ou da Inglaterra. Pouco comércio ou pouca indústria, fortunas imensas ao lado de uma extrema miséria. Nota 179, Ibidem, tomo 2, página 214. Fim da citação. Luxo apenas na capital e nas sedes dos sátrapas romanos. Cita. A Itália romana, da destruição de Cartago até a fundação de Constantinopla, existiu vis-à-vis a Grécia e o Oriente, no mesmo estado em que a Espanha se encontrava em vista da Europa durante o século XVIII. Alberoni dizia: a Espanha está para a Europa assim como a boca está para o corpo. Tudo passa por ela, nada permanece nela. Nota 180, Ibidem, página 399 a 400. Fim da citação. Originalmente, a usura era livre em Roma. Nota 181, Ibidem, página 259. Nesse parágrafo, Marx não reproduziu tais extratos da página 259 a 263, do segundo volume da obra de Dorot de la Malle. A diferença dos anteriores, conforme o caderno de extratos 14, mas os tornou diretamente do livro citado. Cita. A lei das 12 tábuas, 303 antes da urbanização de Roma, havia fixado o juro do dinheiro a 1% no ano. Niebuhr diz 10. Essas leis eram prontamente violadas. Duílio, 398 antes da urbanização de Roma, reduziu novamente o juro
do dinheiro a 1%, unicário Fuenori. Reduziu a 0,5% em 408. Em 413, o preço pelo juro foi absolutamente proibido por um plebiscito provocado pelo tribuno Genúncio. Nota 182, idem página 259 a 260. Essa situação durou 300 anos até a tomada de Cartago. 12% agora, 6% era a taxa comum do juro anual. Nota 184, idem página 261. Justiniano fixou o juro a 4%, usura quincux. Com Trajano significa o juro legal, de 5%. 12% era o juro comercial no Egito, 146 anos antes de Cristo. Nota 185. Idem página 262 a 263. A alienação involuntária, nota 186, é o que consta no entretítulo da página 93 do livro de John Dalrymple, An Essay Towards a General History, etc. Quarta edição, Londres, Millar, 1759. A alienação involuntária da propriedade fundiária feudal desenvolve-se com a usura e o dinheiro. Cita: a introdução do dinheiro que compra todas as coisas e, consequentemente, a vantagem do credor, que empresta dinheiro para o proprietário da terra, cria a necessidade da alienação legal para o adiantamento. Página 124, John Dalrymple, An Essay Towards, etc. Quarta edição, Londres, 1759. Fim da citação. Na Europa medieval, cita: pagamentos em ouro só eram habituais no caso de alguns artigos de comércio, em geral preciosidades. Geralmente ocorriam fora do circuito comercial em caso de presentes das pessoas importantes, certas taxas elevadas, sanções pecuniárias mais pesadas, aquisição de terras. O ouro não cunhado, não raro, era pesado em libras ou marcos, meias libras. 8 onças igual a 1 marco, logo uma onça igual a 2 lote ou 3 quilates. De ouro cunhado, até a época das cruzadas, só são conhecidos os solidi bizantinos, os tari italianos e os morabitinos maurabotini árabes. Nota 187, ênfase de Marx. Posteriormente, Maravedi, Ullmann, Stadtjuensen des Mittelauters. Tomo 1, Bonn, 1826. Página 402 a 404. Fim da citação, início de outra. Nas leis dos francos, também os solidi parecem como simples moeda de conta, na qual era expresso o valor dos produtos agrícolas que deviam ser fornecidos a título de sanção. Por exemplo, entre os saxões, o sólido equivalia a um boi de 1 ano, com a constituição que habitualmente tem no outono. De acordo com o direito ripuário, uma vaca saudável representava uns sólidos, 12 denários, igual a uns sólidos de ouro. Página 405 a 406. 4 tari, igual a 1 sólidos bizantino. Posteriormente, a partir do século XIII, diversas moedas de ouro são cunhadas na Europa. Os augustales, do imperador Frederico II na Sicília, Brundusium e Messina, os florentini ou florentini, de Florença, 1252, os ducados ou zecchini, Veneza, desde 1285, página 408 e 411, conforme citação, nota 188, ênfase de Marx. Na Hungria, Alemanha e nos Países Baixos, desde o século XIV, também foram cunhadas moedas de ouro maiores. Na Alemanha, se chamavam simplesmente de Gulden. Citação, página 413. Nos pagamentos em prata, a pesagem geralmente em marcos era o uso predominante em todos os pagamentos mais importantes. A prata cunhada também era pesada em tais pagamentos, já que a moeda ainda era prata pura. Logo, o que importava mesmo era o peso. Daí os nomes pfund, livre, libra. Nota bene, no México encontramos dinheiro, mas também peso. No Peru, pesos, mas nenhum dinheiro. Nota 188, 189. William Higgins Resco, History of the Conquest, citação página 146 a 147. E marco, em parte, a designação de moedas imaginárias ou de conta, em parte passando a moeda de prata verdadeiras. Moeda de prata, nota 190, ênfase de Marx. Denários ou cruzadas. Na Alemanha, estes denários se chamavam Pfennig, ou Pfennig, Pfennigs.
já desde o século IX. Originalmente, pending, petting, pfenting ou funding, em sua forma arcaica, funding, que significa o mesmo que de peso integral. Logo, funding denário, denário de peso integral, abreviado para pfunding. Há ainda outro nome para os denários, desde o início do século XII, na França, na Alemanha, nos Países Baixos, na Inglaterra, derivado da estrela nela gravada, em lugar da cruz. Sterling, ou esterlina. Nota 191, ênfase de Marx, exceto sterling. Denários esterlinos, igual a pfennigs esterlinos. No século XIV, 320 esterlinos dos Países Baixos equivaliam a uma libra, 20 peças a uma única onça. Os solidi de prata, em alemão, Schillings. Na Alta Idade Média, os solidi de prata não eram moedas reais, mas cada um representava 12 denários. Um solidos de ouro igual a 12 denários, ou esterlinos, pois essa era a relação média entre o ouro e a prata. Como moedas divisionárias, circulavam os oboli, ou óbulos, abel, pfennig, meios pfennigs, hauling. Com a crescente difusão do pequeno negócio, cidades portuárias e pequenos principados, em número cada vez maior, ganharam o direito de cunhar a sua moeda local, ou seja, em grande parte moedas divisionárias. Adicionavam cobre e isso continuava de que Pfennig, Gross, Denier, Grossi, Groschen, Groten, cunhados pela primeira vez em Tours, antes de meados do século XIII. Estes Groschen eram originalmente Doppelpfennig, ou pfennigs duplos, página 415 a 433. O fato de os papas terem imposto tributos eclesiais a todos os países católicos não contribuiu pouco, primeiro, para o desenvolvimento de todo o sistema monetário da Europa industrial, e então, em consequência disso, para o surgimento de múltiplas tentativas de contornar o mandamento eclesiástico contra os juros. Nota 192. Aqui começam os extratos de Marx da segunda parte de Stadtwesen des Mittelalters, de Karl Dietrich Ullmann, quarto volume, Bonn, Marcos, 1827. O Papa serviu-se dos lombardos para a cobrança das anatas, dos arcebispados e das demais taxas. Estes, os principais usuários e penhoristas sob proteção papal, esse fato já é conhecido desde meados do século XII, especialmente de Siena. Usurari públicos, 193, nota. Ibidem, página 42 a 43. Na Inglaterra, eles se autodenominavam negociantes de dinheiro romano episcopais. Nota 194, página 45, Ibidem. Alguns bispos de Basileia, entre outros, empenhavam junto a judeus por uma bagatela o anel episcopal, vestes de seda, todos os objetos de culto e pagavam juros. Nota 195, Ibidem, página 38 a 39. Mas os próprios bispos, abades, padres também praticavam a usura com os objetos de culto, empenhando-os em troca de uma parcela do lucro dos negociantes de dinheiro toscanos de Florença, Siena e outras cidades, etc. Nota 196, ver citação, caderno, página 39. 196, página 36 a 37. Nota 197, referência ao caderno de extratos 17, escrito em Londres em 1851 e 1852. Fim da citação. Sendo o dinheiro o equivalente geral, o poder de compra geral, tudo é comparável, tudo é transformável em dinheiro, mas só pode ser transformado em dinheiro na medida em que é alienado, na medida em que o possuidor o aliena a si. Por conseguinte, tudo é alienável ou indiferente para o indivíduo, tudo é exterior a ele. Assim, as pretensas possessões inalienáveis, eternas e suas respectivas relações de propriedade fixa e imutáveis desmoronam diante do dinheiro. Além disso, como o próprio dinheiro só existe na circulação e, por sua vez, se troca por fruições, por valores, que todas, no fim das contas, podem ser reduzidas a fruições puramente individuais, tudo só tem valor na medida em que tem ou que o tem para o indivíduo. Com isso, o valor autônomo das coisas, exceto quando ele consiste em seu simples ser para outra coisa, em
sua relatividade, em sua permutabilidade, o valor absoluto de todas as coisas e relações é dissolvível. Tudo é sacrificado à fruição egoísta. Pois assim como tudo é alienável por dinheiro, tudo também é adquirível por dinheiro. Pode-se ter tudo por dinheiro vivo, ele próprio sendo algo exteriormente existente. É para ser obtido por fraude, violência, etc. Pelo indivíduo. Por conseguinte, tudo é apropriável por todos, e aquilo que o indivíduo pode ou não se apropriar para si depende do acaso, porque isto depende do dinheiro em seu poder. O indivíduo em si é posto assim como o senhor de todas as coisas. Não existe valores absolutos, porque para o dinheiro o valor enquanto tal é relativo. Não há nada inalienável, porque tudo é alienável por dinheiro. Nada há mais elevado, mais sagrado, etc., porque tudo é aprovável ou apropriável por dinheiro. As res sacrae e religiosae, que não podem estar in nullis bonis, nota 198, as coisas sagradas e religiosas que não podem estar em posse de nenhuma pessoa. Estas expressões latinas encontram-se em Corpus Iuris Civilis, Corpo de Direito Civil, Institutas 2, 1 e 7. Nec aestimationem recipere, nec obligare alienarique posse, que estão livres do comércio omnium, nota 199, e não podem estar sujeitos à avaliação nem a ser penhorados ou alienados, pois estão livres do comércio dos homens. A fonte precisa dessas expressões latinas não pode ser apurada, embora haja locuções semelhantes para nec aestimarem recipere, nec obligare alienque posse, em Ibidem de Gesto 1, 8, 9 e 5 e Institutas 2, 1 e 8. Não existe perante o dinheiro da mesma forma de que todos são iguais perante Deus. Não existe perante o dinheiro da mesma forma que todos são iguais perante Deus. Lindo como na Idade Média, a própria Igreja Romana é a principal propagandista do dinheiro. Cita: como a lei eclesiástica conta a usura, perderá há muito todo o significado. Martin a revogou também nominalmente em 1425. Ullmann, parte 2, conforme já citado, Bonn, 1827, página 55. Na Idade Média, não havia uma taxa de juros geral em nenhum país. De início, o que havia era a rigor dos clérigos, insegurança das instituições judiciais para garantia dos empréstimos, tanto maior a taxa de juros em casos isolados, a insignificante circulação de dinheiro, a necessidade de efetuar em espécie a maioria dos pagamentos monetários, já que o negócio do câmbio ainda não estava desenvolvido, consequentemente grande disparidade na estimativa dos juros e do conceito da usura. Na época de Carlos Magno, só era considerada a usura se tomada a 100%. Em Lindau, junto ao lago de Constança, em 1344, os cidadãos locais tomavam a 216 1/3%. Em Zurique, o conselho estabeleceu um juro legal de 43 1/3%. Na Itália, às vezes, era preciso pagar 40%. Ainda que no século XII ao XIV, a taxa habitual não excedia 20%. Verona estabeleceu o juro legal em 12,5%. Frederico II, em seu decreto, em 10%, mas isso exclusivamente para os judeus. Para cristãos, ele não quis se manifestar. 10% era o habitual na Alemanha renana, já no século XIII. Páginas 55 a 57, conforme já citado, nota 200. Todas as frases foram extremamente resumidas por Marx. Consumo produtivo, em que o consumo de uma mercadoria é uma parte do processo de produção. Newman, etc. Caderno 8, página 10, nota 201. Samuel Phillips Newman, Elementos para a Política Econômica, Andover, Nova York, Gould & Newman, Griffith & Co., 1835, página 296. Marx refere-se ao seu caderno de extratos 17, escrito em Londres em 1851 a 1852. A continuação do texto será lida no próximo vídeo, com todas as citações. Obrigada.